Você que é dev trabalha o dia inteiro sentado em cima de uma cadeira, e se essa cadeira for ruim, você vai sentir isso no corpo inteiro todo o dia. A Element Sophie resolve isso. Ajuste perfeito, suporte na lombar e design bonito. Um bom investimento em você mesmo. Usa o cupom GALEGO no link e garanta a sua. Quais mentiras que te contaram sobre ser desenvolvedor de software? Vamos começar pela primeira, a favorita de todo mundo aqui, que é essa beleza aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Médico, salário de R$ 4.800 com 6 anos de estudo. Engenheiro, salário de R$ 4.500 com 5 anos de estudo. Advogado, salário de R$ 3.000 com 5 anos de estudo. Programador de aplicativos, salário de R$ 18.000 com 12 semanas de estudo. Gente, vamos lá. Esse é um print da pandemia. Durante a pandemia, pode ter existido um caso de alguma pessoa que de fato conseguiu esses R$ 18.000 com 12 semanas de estudo. Eu não duvido. Na pandemia tá rolando muita coisa muito doida, mas isso não é a realidade salarial e não é o tempo esperado para alguém virar um desenvolvedor de software, tá? O que eu tenho observado é que o tempo para alguém sair do zero e conseguir ali o primeiro emprego, na melhor das hipóteses, hoje em dia acaba sendo 1 ano. Mais realista que isso, a maioria das pessoas acabam começando ali na faculdade e no seu segundo ou terceiro ano tendo um estágio, e no quarto ou quinto ano elas saem formadas como júnior, tá? Isso daqui é algo um pouco mais realista. Claro, tem gente que consegue ir mais rápido que isso, tem gente que consegue ir, enfim, de velocidades diferentes. Agora, sobre a questão salarial, sobre os R$ 18.000, a única forma da gente ser minimamente realista com respeito ao salário da área de desenvolvedor de software é a gente buscar em algum tipo de pesquisa, algum tipo de estatística, alguma fonte oficial, algo nesse sentido, senão a gente tá falando o meu achismo contra o seu achismo, o que eu vejo contra o que você vê. Então, olha, a gente tem essa matéria do Valor Econômico, que diz que a média salarial para desenvolvedores back-ends no Brasil varia de R$ 5.400 até R$ 15.600 para, entre júnior e especialista. Algo que vai corroborar com isso vai ser a pesquisa feita pelo Código Fonte aqui. Eles fizeram uma pesquisa salarial. Nota, nenhuma pesquisa é perfeita. Essa aqui tem o viés, que você tem que saber que a pesquisa está rolando, ir lá e ativamente preencher a pesquisa. Então isso pode mudar os salários um pouco para cima, mas a gente tem aqui. E isso é parecido com o que eu vejo, que salários de estágio para quem já está trabalhando na área, Então em 2.500, júnior 5.000, pleno 8.000, sênior 14.000. Esses salários aqui também tem um certo viés aqui, porque se você olhar na pesquisa do próprio Código-Fonte, 14% das pessoas trabalham no exterior, tá? Ou seja, alguém que é sênior, muito provavelmente para chegar em sênior, essa pessoa, hoje em dia, ela vai provavelmente ter feito faculdade, talvez não. Muita gente não faz, diploma não é necessário. E provavelmente, depois da faculdade, até virar sênior, deu mais aí uns 4 anos de experiência, talvez, que dá um total de, geralmente, desde que a pessoa escreveu a primeira linha de código, talvez uns 8 anos para virar sênior. No meu caso também, foi um pouco menos que esse tempo que eu demorei, mas não chega a ser muito longe disso, tá? Então, bom, é realista a gente falar que para chegar no salário de R$ 14.000, melhor das hipóteses, talvez uns 4 anos, normal, 7, 8 anos talvez. Tá? A partir desse ponto, você pode, a partir de antes disso, na verdade, você pode trabalhar para gringa, e ao trabalhar para gringa, o seu salário sobe muito. Uma pesquisa da TechFX vê que um sênior brasileiro que trabalha para o exterior ganha em média 2 a 3 vezes mais do que o mesmo sênior no Brasil. E uma pesquisa da ARC que emprega desenvolvedores brasileiros, ela é tipo uma outsourcing aqui, ela ajuda desenvolvedores brasileiros a encontrar trabalhos na gringa, que na média esses desenvolvedores brasileiros ganham $60 mil anual, e isso dá exatamente $5.000 mensal, Seria aqui na faixa dos R$ 25.000 mensal para desenvolvedores que trabalham para a gringa. Isso tá realista? Pelo que eu vejo, tá realista. Muita gente vai falar, não, Galego, não tá realista porque todas as vagas que eu aplico, elas me oferecem $2 a $4.000. Então, meu querido, se é a sua primeira vaga internacional, provavelmente ela vai ser algo de 2 a 4, $5.000 máximo. Acontece que as pessoas que já trabalham para a gringa já têm esse network, já têm possibilidade de angariar esses salários maiores. Eu não quero me achar, mas eu recebo várias dessas vagas, tá? Então, para quem já está no Brasil trabalhando para gringa, um 25, 30 mil reais de média é perfeitamente factível. Segundo mito é o mito do estresse. Isso é um mito meio que duplo. Sabe por quê? Eu percebo que na nossa área muita gente tem aquela narrativa de que você vai passar trabalhando na frente do PC, no ar-condicionado, de casa, e isso torna a profissão uma profissão super fácil. Na mesma pesquisa, o Código Fonte TV vai indicar aqui que a gente tem um percentual
bem grande de pessoas que apresentam burnout, um percentual altíssimo com estresse, ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Pra gente não depender apenas dessa pesquisa, né, existem papers aqui que indicam relação entre percepção de burnout e instabilidade na engenharia de software, e papers mais sistemáticos que identificam o que pode causar burnout nas pessoas. E nisso, eu até fiz essa pergunta no Twitter, depois a gente vai para umas respostas do Twitter, tá? Que o Lucas Mouton falou que é um mito que a gente sofre. E, em parte, é um mito. É um emprego que muitas pessoas vão ter aqui bastante facilidade por causa desses fatores, né? De trabalhar na frente do PC e tal. Eu acredito também que certas pessoas têm aptidões diferentes que outras, e para muita gente isso vai ser um trabalho que é pouco estressante, lidar com a máquina, lidar com os erros, debugar e tal. Mas para muita gente vai ser muito estressante. E o que esses estudos aqui indicam é que os fatores que podem tornar essa profissão uma profissão muito estressante, com alto índice de burnout, de estresse crônico, de ansiedade, são o seguinte: você tem mudanças frequentes na equipe, mudanças frequentes em tecnologia, mudanças frequentes em prioridade, tá o tempo todo alterando o que a gente tá fazendo, o tempo todo repriorizando, o tempo todo correndo atrás de incêndio. Existem coisas aqui que são inerentes, que causam ansiedade. Os prazos incompatíveis, o horário que você pode ter que apagar um incêndio de madrugada, né? O servidor tá ligado 24 horas por dia. O fato de que algo pode estourar a qualquer momento causa uma ansiedade latente. A autonomia sobre aquilo que você faz, que dependendo da equipe você pode ter uma autonomia baixa e isso causa um certo estresse ali, uma certa dificuldade em lidar com isso. As frequentes interrupções e mudanças de contexto. E a responsabilidade alta sobre coisas que você não necessariamente controla. É impossível escrever um software sem bug, a gente não controla isso e mesmo assim a gente tem uma responsabilidade alta sobre isso. Então, sim, ela é uma profissão que tem fatores muito estressantes, embora as condições dessa profissão costumam ser condições boas. E eu digo isso até comparando com o resto do Brasil. Se você vê uma lista completa do Brasil, né, uma pesquisa aqui do IBGE sobre o mercado de trabalho brasileiro, que vai ranquear as profissões mais bem pagas do Brasil, você vai ter aqui, né, diretores, médicos, juízes, economista, dirigente financeiro, engenheiro químico, e logo aqui abaixo você começa a ter especialista em base de dados e rede de computadores, profissionais de rede de computadores, engenheiros de telecomunicação, desenvolvedores de programas e aplicativos, software, todos com uma média aqui em torno dos 10 a 11 mil reais. Isso tá de acordo com as pesquisas que a gente viu anteriormente, né? Se você pegar aqui o pleno beira nos 8 mil. A senioridade média da nossa área é entre pleno e sênior, então faz sentido que a média salarial da nossa área no Brasil seja 10, 11 mil reais. E essa média salarial é muito mais alta do que a média brasileira. O salário médio de um trabalhador no Brasil é por aqui, cara, é 3 mil e poucos reais. Não chega a 4 mil reais a média salarial brasileira. Então sim, os programadores estão seguramente entre os 10% mais ricos do Brasil, em termos de média. Mas mesmo assim, é uma área estressante, tá? Não vou falar que não é, mas eu não quero martirizar a gente também e falar que, nossa, é a pior área do mundo, é sei lá o quê, tenham pena de mim, porque não é assim, gente. É uma área que tem um estresse inerente, mas vem cá, fosse tão estressante assim, eu não tava aqui, né, velho? Vamos ser sinceros, eu escolhi porque eu preferi essa área ao invés de todas as outras. O 3 é aquele mito do Dev Caverna. Esse é um mito quase inerente da nossa área, que vai mais ou menos na linha seguinte, tá? O desenvolvedor é um cara meio estranho, que vai estar na casa dele usando um capuz, não vai conversar com nenhum ser humano, vai ficar o dia inteiro produzindo código e não fazendo mais nada. Isso é uma mentira. Óbvio, as suas habilidades de produção de código, as suas habilidades técnicas são muito importantes. E o pessoal vai falar, nossa, é uma área puramente técnica, né? Uma área que só o que importa é a sua capacidade de produzir código. Isso é mentira. Essa parte, ela é muito importante, mas se você olhar, por exemplo, aqui um estudo que mostra o tempo gasto em cada atividade que os desenvolvedores fazem. Esse é um estudo feito dentro da Microsoft. Sabe o que ele vai te dizer? Ele vai te dar em ordem as coisas que mais tomam tempo de um desenvolvedor. Sabe qual que é a primeira coisa? A primeira coisa que você mais vai gastar tempo é em comunicação e reuniões. Então sim, embora seja uma área profundamente técnica, boa parte é se comunicar bem, é escrever bem, é entender o que o cliente quer, é levantar requisitos. Depois você vai ter ali as partes de código, debugagem, arquitetura de sistemas, revisão, pull request, etc. Então é importante entender que embora seja uma área muito técnica, ela não é uma área só técnica e a ideia do Dev Caverna é honestamente meio ridícula. Você precisa estar em frequente contato com a equipe e com os stakeholders, que senão o negócio não faz sentido. O próximo mito é o mito do diploma. Eu não sei o que te falaram, mas o diploma ele é sim um diferencial e ele não é necessário e obrigatório. Eu tenho meu diploma, eu não me arrependo, eu acho que foi uma boa decisão, eu acho que para muitas pessoas faz muito sentido, mas eu tenho um amigo que é Engineering Manager numa Big Tech e ele não tem diploma. Ele conseguiu emigrar do Brasil sem diploma, sem passaporte, fazer todo o trâmite de visto, a empresa contratou ele, depois ele foi para uma Big Tech e virou Engineering Manager. Não é um caso isolado também, eu conheço muita gente sem diploma, tanto que saiu do Brasil e trabalha fora do Brasil, quanto que trabalha do Brasil para a
gringa, você não precisa do diploma, porém, é óbvio que é melhor ter do que não ter, ele pode ser um diferencial muito bom. Vamos para algumas boas agora? Eu soltei esse tweet sobre o que te falam sobre ser programador como se fosse verdade, mas é mentira, né? O que é um mito? A gente começa pelo mito do Diogo que se não for bom em Excel, não é programador. Bom, eu nunca ouvi isso na vida, mas é de fato um mito, eu sou horrível em Excel. O Diogo tem um canal no YouTube também, se você quiser seguir ele. O Adriano vai falar que é um mito que você precisa estudar o resto da vida, que ele conhece muitos devs que aprenderam if else e estão há 10 anos fazendo a mesma coisa. Sim, você tem o Javeiro pleno de 10 anos, que ele faz o mesmo sisteminha em Java faz 10 anos, esse cara existe. Tecnicamente, Adriano, você tá perfeitamente correto, mas cara, a gente pode combinar que se você quiser crescer na carreira, você quer estar constantemente aprendendo? Você quer estar estudando pelo resto da vida? Podemos fechar nisso, nesse acordo? Paulo fala que é um mito que nunca falta trabalho. Quem tá entrando na área agora que eu diga, né? Então, cara, agora tá muito mais difícil de entrar do que já foi. Eu ainda acho que na nossa área a gente tem uma disponibilidade tanto de empregos melhores, quanto uma facilidade maior de arrumar emprego do que algumas outras áreas. Acho que, por exemplo, a advocacia é bem pior. Mas é um mito que nunca falta trabalho, né? E você vê aquelas matérias que falam, temos um déficit de programadores, né? Um déficit de 500 mil profissionais. Realmente, existe esse déficit. Só que você vai olhar quem que tá faltando. É tipo assim, a gente precisa de um especialista cybersec que tem 10 anos de experiência. Ok, esse profissional tá faltando. O júnior que faz CRUD não tá faltando, tá sobrando, infelizmente. O Vinícius comentou que a gente sabe consertar impressora ou hackear celular. Cara, quem souber hackear celular, velho, vai lá nos bug bounty da Apple e tira, tipo, milhões. Saca, se você souber hackear um iPhone, você tá milionário. Sobre consertar impressora, pelo amor de Deus, o tanto que já me pediram pra instalar impressora, consertar impressora, formatar computador, cara, eu sei formatar um computador e instalar uma impressora? Eu sei, mas não é porque eu sou dev que eu sei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem aqui uma glamorização da profissão, como se você precisasse ser um Einstein ou pagar um preço muito alto pra ser programador, que qualquer um monta um site de padaria e fica milionário, que se tu não falar inglês nem tenta. Cara, existe essa ideia, né, que todo programador é inteligente. E tipo assim, muita gente vai te falar que, cara, se você olhar a média das pessoas não são muito inteligentes na média. Então você pega aqui uma média, né? Supondo que seja possível medir isso, você pega aqui uma média de inteligência, e aí você fala, cara, eu vi um estudo aqui que mostra que programadores têm um QI acima da média. Ok, pode ser verdade, mas isso não te diz nada sobre a dispersão desse gráfico, né? Por exemplo, se o gráfico for assim, realmente, todo programador é acima da média de inteligência. Mas o gráfico não é assim. O gráfico provavelmente é algo mais assim, que os programadores são, se você olhar aqui, né, na linhazinha aqui que eu tracei, uma parte deles é acima da média, que também não quer dizer que é inteligente, quer dizer que é acima da média. E uma parte deles, também significativa, são completos imbecis. Isso é bom, isso devia te inspirar. Você vai conhecer tanto programador, mas tanto programador que não é muito inteligente, que isso devia ser inspirador, devia falar, pô, se até esse cara consegue, velho, com certeza eu vou ter uma excelente carreira. Claro, dedicação vence inteligência na maioria dos casos. O mito que precisa ser inteligente pra ser programador e que precisa ser muito bom pra ganhar dinheiro. Verdade. Você não precisa ser muito bom pra ganhar dinheiro. O mito de que é um trabalho hercúleo, né? Eu acho que todo mundo gosta de valorizar o próprio passe e se dar uma certa martirizada, falando, nossa, eu trabalho muito, tenho um trabalho muito difícil. Gente, vamos ser um pouco menos... Vamos ser um pouquinho menos. É um trabalho normal, cara, feito por pessoas normais. Fala sério, hoje em dia tem muito programador. Que programador sabe tudo de PC, né? Concordo. Ela falou que tem amigos aqui que não sabem o que é adblock, que não sabem formatar um computador, porque, bom, não é necessário nada disso para desenvolver software. Realmente, é um mito. Esse aqui me pega um pouco, velho, que é a profissão do futuro. Eu tô há uns 12 anos ouvindo isso. Cara, ser desenvolvedor é a profissão do presente desde pelo menos 2015, tá? Quando eu entrei na faculdade, o salário médio de desenvolvedor no Brasil já era muito acima da média do Brasil. Ser desenvolvedor é a profissão do presente há mais de 10 anos. Talvez, agora, pode ser que tá começando a ser até a profissão do passado, velho, sei lá. Mas, meu Deus, vamos parar de falar que é profissão do futuro? Já é, profissão, cara, é uma das áreas que mais emprega, é uma das áreas que tem os maiores salários, é uma das áreas que mais cresce, é a profissão do presente, cara. Essa aqui me pega, tá? Que você vai aprender a fazer games. Eu achava, cara, que na faculdade eu ia aprender a programar. E ao aprender a programar, eu ia conseguir programar um jogo. É muito longe de ser verdade, né? Mas, bom, há males que vem pra bem. Eu acho que, perdão pessoal que trabalha desenvolvendo jogos, eu acho que vocês trabalham mais do que eu, num ambiente mais estressante que o meu, e vocês geralmente ganham menos que o webdev, tá? É bom que a gente nem aprende a fazer games pra gente nem ir pra esse mercado. É melhor ser webdev mesmo. Ficar fazendo crudezinho ali, ganhar 10, 12 mil reais pra isso tá bom demais, tá? Que dev é bom de matemática. Bom de matemática é uma boa. Por acaso, eu era bom. No ensino médio na faculdade, eu fui bom em matemática. Existe uma certa relação, né? De você ser bom em matemática, você ser bom em raciocínio lógico e tal, você ter um QI bom. Isso provavelmente vai te fazer
ser um profissional um pouco melhor, mas assim, não é regra que quem é bom em matemática vai ser um bom dev, e não é regra que quem é um bom dev é bom em matemática. E encerramos com, né, comentário com mais like do Lucas Montano, que é que sofremos. Cara, vamos combinar que se fosse ruim, eu não tava aqui, o Lucas não tava aqui, a gente tava fazendo outra coisa, tá? Pra quem é dev, se dedicou 5 a 10 anos pra profissão, tá ganhando, quanto que a gente tá ganhando? Na casa dos 20 mil reais ou mais. Requer muita dedicação chegar aqui. Em partes tem estresse, tem burnout, tem empresas ruins, é um pouco sofrido, mas acho que todos nós quisemos chegar aqui e a gente tá muito bem, cara. A gente não tem muito o que reclamar, não. Por hoje é isso. Te lembrando que temos cursos aqui no canal de DSA Elite Code, o roadmap pro seu próximo emprego, que tem currículo, LinkedIn, te ensina a passar entrevistas, né? O de DSA também ensina entrevistas de DSA. E um novíssimo de System Design, que o link vai estar aqui na descrição. Link para todos os cursos aqui na descrição. Todos eles com 1 mês de garantia, você pode comprar, assistir. Se não gostar, eu devolvo o dinheiro. Tchau!